Então, quanto tempo de aviso você acha que realmente teria quando algo viajando a 12 vezes a velocidade do som estivesse vindo na sua direção? Quero dizer, na prática, depende de quão longe você está, não é? Mas não vai ser muito tempo. E veja, a resposta, dependendo de onde você está e de quem está fazendo o lançamento, pode ser, talvez tempo suficiente para fazer uma ligação, ou talvez nenhum. Esta é uma categoria de arma que realmente não existia em forma operacional até os últimos anos. É o míssil hipersônico agora, essa palavra é usada com frequência por pessoas que não têm certeza do que ela significa. Então, vamos deixar isso claro desde o início. Hipersônico significa mais rápido que Mach 5, que é 5 vezes a velocidade do som. Eu me pergunto, quanto é Mach 5, certo? Ao nível do mar, isso é cerca de 6.200 km por hora, ou como eu diria, realmente, muito rápido pra caramba. Agora, mísseis rápidos não são novidade, não importa o quão absurdamente rápidos eles sejam. Mísseis balísticos intercontinentais cruzam a alta atmosfera em velocidades hipersônicas desde os anos 50. Na nova geração, ao falarem de mísseis hipersônicos, referem-se principalmente à manobrabilidade, diferentemente dos mísseis balísticos tradicionais. Eles seguem esse arco previsível, sobem, passam por cima e descem, meio que como uma bola de cricket muito cara e muito perigosa. Você pode rastreá-los, pode calcular onde vão cair. E se o seu sistema de defesa antimísseis for razoável, você pode colocar um interceptador no lugar certo, na hora certa, evitando muita dor de cabeça. Fácil. Bem, na verdade, não, é extremamente complicado. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Bem fácil, certo? Você conseguiria fazer isso, Pedro? Não conseguiria? Um veículo planador hipersônico muda isso. Ele é lançado por um foguete, assim como uma ogiva comum. Mas então, em vez de cair nessa curva bonita e previsível, ele plana. Ele pode subir, virar e deslizar pela alta atmosfera em altitudes e velocidades que dificultam rastreamento e interceptação. É mais ou menos a diferença entre jogar uma pedra e fazer a pedra quicar na água, exceto que essa pedra pode decidir no meio do salto ir para uma parte completamente diferente do lago. Então acho que preciso de uma analogia melhor. Vários países têm trabalhado nessa tecnologia. Os Estados Unidos, a Rússia, a China. E agora, de acordo com a sua própria mídia estatal, que é muito entusiasmada, a Coreia do Norte. Em janeiro de 2025, Pyongyang anunciou o teste bem-sucedido do que chamou de um novo tipo de míssil balístico hipersônico de alcance intermediário, o Hwasong-16-BAE. Foguete de 2 estágios, combustível sólido, 21 metros transportado por lançador móvel de 7 eixos com ogiva em formato de cunha. Veículo que a mídia norte-coreana afirmou ter atingido Mach 12 durante seu voo sobre o mar do Japão. Mas isso é 12 vezes a velocidade do som. É realmente rápido. Isso equivale a aproximadamente 14.700 km por hora. Nessa velocidade, seria possível atravessar boa parte do Canal da Mancha. Não é o maior percurso, mas é longe. Em 12 segundos. Você poderia viajar de Londres a Edimburgo em cerca de 6 minutos. Se o Hwasong-16B realmente pode fazer tudo o que a Coreia do Norte afirma, é uma questão de muito debate. É a RPDC. Eles realmente gostam de um pouco de propaganda. O propulsor parece funcionar, mas o planador ainda precisa demonstrar sua eficácia. Mas mesmo um programa hipersônico parcialmente bem-sucedido representa uma mudança real no que a Coreia do Norte pode ameaçar, com que rapidez pode ameaçar e quão pouco aviso pode dar. Hoje, vamos analisar um país sob sanções internacionais abrangentes, com uma economia menor do que a de muitas cidades de porte médio, que conseguiu construir um míssil projetado para superar as defesas mais sofisticadas do mundo. Agora veja, a Coreia do Norte não acordou de um dia para o outro com mísseis hipersônicos, embora provavelmente desejasse que pudesse. Foram décadas de trabalho, ajuda estrangeira nos primeiros anos e um regime que decidiu há muito tempo que armas nucleares e seus meios de entrega valiam quase qualquer preço. Não importa o quanto todos estejam passando fome, sinceramente, não é bom, mas também é inteligente. Ser um estado nuclear é outro nível. A história começa nos anos 70 e 80, quando Pyongyang adquiriu mísseis Scud do Egito e da União Soviética.
foguetes de curto alcance a combustível líquido criados nos anos 50, não era exatamente tecnologia de ponta, mas o suficiente para ameaçar a Coreia do Sul e dar ao regime uma base para se desenvolver. Norte-coreano. Engenheiros estudaram os Scuds, copiaram, modificaram e logo passaram a produzir suas próprias versões. Na década de 1990, eles já exportavam mísseis para países como o Irã e o Paquistão. Isso mostra o quão rápido eles passaram de alunos a fornecedores. Mas o combustível líquido tem alguns problemas. Você precisa armazenar os propelentes separadamente do oxidante, porque misturá-los antes da hora tende a causar explosões, o que geralmente é visto como indesejável. Em um programa de armas, ao se preparar para o lançamento, é preciso abastecer o míssil na plataforma. Esse processo pode durar horas e envolve caminhões, mangueiras, técnicos em trajes de proteção e muita atividade visível, que os satélites espiões com certeza vão fotografar pra caramba. Para manter uma dissuasão nuclear crível, deixar o inimigo ver você abastecendo mísseis lentamente, como num posto de gasolina, não é ideal. Mas o combustível sólido muda esse cenário. Um míssil de combustível sólido já vem com o propelente embalado no motor, estável e pronto para uso. Você pode mantê-lo em um lançador móvel, levá-lo para um túnel ou uma floresta, esperar pela ordem e então disparar em questão de minutos. O avanço veio com a série Pukgoksong. Em meados da década de 2010, mísseis terrestres e lançados de submarinos deram aos engenheiros experiência prática com motores de foguete de combustível sólido de grande diâmetro. Os primeiros testes tiveram resultados variados, muitos fracassos junto com os sucessos, mas cada um deles ensinou algo a eles. No fim da década, eles já tinham uma base tecnológica de combustível sólido pronta para expansão em sistemas maiores. Em 2021, Kim Jong-un anunciou uma espécie de lista de compras militares para os 5 anos seguintes. Mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido, armas hipersônicas, sistemas nucleares lançados por submarino e ogivas nucleares táticas para uso no campo de batalha. Em meados de 2024, analistas externos estimaram que a Coreia do Norte possuía cerca de 50 ogivas nucleares e desenvolvia 13 novos sistemas de transporte de novo. Não importa a fome geral, a parte hipersônica desta lista merece atenção especial, pois representa uma ameaça diferente de apenas construir foguetes maiores. Como dissemos, hipersônicos não seguem trajetória balística. Eles deslizam pela alta atmosfera acima de Mach 5, manobrando e mudando de altitude. Para operadores de defesa antimísseis, prever onde uma ogiva vai cair é um pesadelo devido à sua capacidade de manobra, exatamente o que Kim queria. A nomenclatura disso pode ser confusa, então vamos esclarecer, podemos voltar? Em outubro de 2020, a Coreia do Norte exibiu um ICBM de combustível líquido absolutamente enorme em um desfile em Pyongyang. E os analistas inicialmente o apelidaram de Hwasong-16. Mais tarde, esse míssil foi oficialmente designado como Hwasong-17. Em novembro de 2023, a mídia estatal da Coreia do Norte anunciou testes bem-sucedidos de motores de foguete de combustível sólido para novo míssil balístico de alcance intermediário. Em janeiro de 2024, eles já faziam testes de voo. A versão inicial, com veículo de reentrada manobrável em vez de planador hipersônico, é geralmente chamada de Hwasong-16A, por analistas externos. A versão com o planador hipersônico no topo foi chamada de Hwasong-16B. No início de 2024, a Coreia do Norte já possuía um propulsor de combustível sólido para alcances intermediários, mandato para desenvolver armas hipersônicas e anos de experiência na construção de mísseis cada vez mais impressionantes. Ela queria um sistema capaz de ameaçar bases dos Estados Unidos em todo o Pacífico, do Japão a Guam e além, dando pouco tempo e muita incerteza aos operadores de mísseis. Essa é a lacuna que o Hwasong-16B foi projetado para preencher. Vamos discutir como é esse míssil, pois as decisões de engenharia mostram o que a Coreia do Norte busca alcançar. O Hwasong-16B tem cerca de 21 metros de altura, equivalente a 2 ônibus londrinos de 2 andares alinhados. O míssil possui 2 estágios, ambos com combustível sólido. O primeiro estágio, com 10,6 metros, faz o trabalho pesado ao queimar nas fases iniciais do voo,
para impulsionar o míssil para ganhar altitude e velocidade. O segundo estágio, com 5,6 metros, atua após a separação do primeiro, acelerando a carga útil até a velocidade final antes de liberá-la para planar ao alvo. 2 estágios. Isso é bastante padrão para essa classe de míssil. Você obtém o alcance de uma queima mais longa, sem o retorno decrescente de carregar tanques de combustível vazios até o impacto. O lançamento também é bastante interessante. O Hwasong 16B é levado em um caminhão de 7 eixos, feito para transportar o míssil na horizontal, levá-lo ao local de lançamento, erguê-lo e disparar. O míssil fica em um canister com tampas tipo concha, que se abrem na frente, protegendo-o no transporte e mantendo-o pronto sem exposição às intempéries. Todo o sistema é móvel por estrada, o que significa que pode ser escondido em túneis, estacionado sob viadutos, camuflado em florestas ou levado para dentro de qualquer prédio com uma porta alta o suficiente. Diferente de um silo fixo, que aparece em imagens de satélite e nunca muda de lugar. Um lançador móvel é muito mais difícil de localizar e destruir antes de disparar um míssil. O método usado é chamado de lançamento a frio pelos engenheiros. Ao invés de ligar o motor do foguete no canister, um gerador de gás no fundo do tubo cria pressão e ejeta o míssil como uma rolha de champanhe. Após se separar do lançador e atingir distância segura, o motor do primeiro estágio é ativado. Essa abordagem protege o equipamento, reduz danos por calor e explosão e permite reutilizar o veículo após recarga. A rapidez com que a Coreia do Norte poderia fazer isso na prática ainda é incerta. Ambos os estágios usam propelente sólido em carcaças de motor. Segundo a mídia estatal norte-coreana, no teste de janeiro de 2025, as carcaças dos motores agora usam composto de fibra de carbono em vez de aço ou alumínio. Isso significa manter a estrutura básica, mas tornando-a mais leve e resistente para o seu peso, permitindo levar mais carga útil, voar mais longe ou ambos. Os compostos de fibra de carbono também lidam melhor com o calor do que alguns metais, o que é importante quando você está contendo uma explosão controlada por vários minutos de voo motorizado. Certo, então o propulsor coloca o míssil em movimento. E quanto à carga útil no topo do negócio? O Hwasong 16B transporta um veículo planador hipersônico em formato de cunha, semelhante ao já testado pela Coreia do Norte no Hwasong 8, um míssil menor movido a combustível líquido lançado anos atrás. Após o fim da queima do segundo estágio, o planador se separa e reentra na alta atmosfera. Em vez de seguir a trajetória previsível, ele faz manobras de subida e curvas para mudar altitude e direção, segundo a mídia norte-coreana. Aqui está o detalhe sobre a família Hwasong 16. O mesmo propulsor pode levar diferentes cargas, conforme o objetivo da Coreia do Norte. A variante 16A transporta um veículo de reentrada manobrável, capaz de ajustes na descida, mas não plana como um planador hipersônico real. Houve também um teste em junho de 2024, no qual o primeiro estágio lançou uma coifa com múltiplos veículos de reentrada independentemente direcionáveis, numa tentativa de liberar várias ogivas simultaneamente. Brilhante! A Coreia do Norte diz que o teste foi bem sucedido, mas Coreia do Sul e Japão afirmam que o veículo se desintegrou em voo. Em quem confiar? O ponto é que o Hwasong 16 é uma plataforma modular configurável para várias missões em vez de um projeto fixo. Vamos falar do desempenho dele. Analistas externos baseados no tamanho do propulsor e estimativas de engenharia acreditam que o Hwasong 16B tem um alcance potencial entre 3.000 e 5.500 quilômetros, colocando-o firmemente na categoria de mísseis balísticos de alcance intermediário. Os voos de teste reais, até agora, foram consideravelmente mais curtos, cerca de 600 quilômetros no teste de abril de 2024 e aproximadamente 1.100 no teste de janeiro de 2025. Autoridades norte-coreanas afirmam distâncias de 1.000 e 1.500 quilômetros, como sempre fazem. A divergência entre alegações norte-coreanas e dados de rastreamento aliados é recorrente. Avaliações externas do voo de 2024 apontam que a velocidade máxima foi em torno de Mach 5, tecnicamente hipersônica, mas apenas no limite.
O teste de janeiro de 2025 foi mais rápido, com mídia norte-coreana e análises independentes indicando que o veículo planador atingiu cerca de Mach 12, ou 14.700 km por hora. Nessa velocidade, percorrer 1.100 km leva algo em torno de 4 a 5 minutos. Elevando para o alcance máximo projetado de mais de 3.000 km, os tempos de voo ficam entre 10 e 15 minutos do lançamento ao impacto. As ogivas podem ser nucleares ou convencionais, e a mídia estatal norte-coreana tem sido caracteristicamente modesta sobre a conquista, descrevendo o veículo planador hipersônico como citando aqui, força técnica que de forma alguma é fácil de alcançar. E observando que, citando novamente, apenas alguns países no mundo podem possuir tal tecnologia. Se o veículo planador realmente faz tudo o que Pyongyang afirma, incluindo manobras complexas e o desempenho prometido, os testes ainda não comprovaram totalmente. Construir um míssil hipersônico é uma coisa, provar seu funcionamento é algo totalmente diferente. O programa de testes da família Hwasong-16 começou em 14 de janeiro de 2024, embora aquele primeiro voo de teste não estivesse carregando um veículo planador hipersônico. A Coreia do Norte lançou o Hwasong-16A míssil de combustível sólido de alcance intermediário com veículo de reentrada manobrável, em vez do planador hipersônico mais avançado. Autoridades sul-coreanas rastrearam o míssil por cerca de 1.000 quilômetros, enquanto os japoneses estimaram ao menos 500 quilômetros e altitude de 50 quilômetros. A comunidade técnica acompanhou o lançamento de perto, não pela carga útil, mas por ser o primeiro voo completo do novo propulsor de combustível sólido. Se o foguete funcionasse, a Coreia do Norte teria uma plataforma. Se falhasse, as ambições hipersônicas teriam que esperar. E bem, más notícias para nós, boas notícias para a Coreia do Norte. O foguete funcionou. O Hwasong-16B fez sua estreia em 2 de abril de 2024 e a mídia estatal norte-coreana estava previsivelmente entusiasmada. A KCNA anunciou o primeiro teste do Hwasong-16NA, um novo míssil balístico de alcance intermediário com combustível sólido e veículo planador hipersônico recém-desenvolvido. É complicado dizer, precisei de mais de uma tentativa, mas transmite as informações essenciais, certo? De acordo com a versão de Pyongyang, o míssil percorreu 1.000 quilômetros, atingiu uma altitude máxima de 101,1 quilômetros, realizou uma manobra de subida até um segundo apogeu de 72,3 quilômetros e demonstrou manobras laterais sobre o Mar do Japão. Hoje está cheio de termos complicados, não é? E veja, tudo isso é muito impressionante. Se for verdade, quero dizer, a versão de Pyongyang está realmente forçando a barra aí. Avaliações externas contaram uma história diferente. Rastreamento da Coreia do Sul e Japão indicou que o míssil percorreu cerca de 600 quilômetros e não 1.000, com apogeu de quase 100 quilômetros. Não há evidências claras do segundo pico dramático descrito pela Coreia do Norte. A velocidade máxima estimada foi de cerca de Mach 5. Analistas sugeriram uma explicação relevante, segundo reportagem do Daily NK, com fontes na Coreia do Norte. O alcance de 1.000 quilômetros foi estimado por simulações de computador do míssil, não por testes reais. Naquele voo, uma fonte de alto escalão afirmou ao veículo que velocidade e altitude foram limitadas por segurança voando em perfil restrito. Enquanto isso, a Coreia do Norte coletava dados e observava as reações dos adversários. O que é uma história conveniente, não é? Essa fonte apontou 3 objetivos para o teste de abril, além de mostrar que o equipamento funcionava. Primeiro, testar a capacidade dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão de detectar e analisar o voo, basicamente avaliando como coletam informações. Segundo, gerar dúvidas se radares aliados rastreariam um alvo hipersônico em manobra, o que já contribui para a dissuasão, mesmo com teste modesto. Terceiro, mandar o recado que as bases dos Estados Unidos em Guam, Havaí e Okinawa estavam agora ao alcance de possíveis ataques. Mesmo um teste parcialmente bem-sucedido pode ter um grande impacto quando seu objetivo inclui impacto psicológico junto com validação técnica. O momento reforçou bem essa mensagem. O
O teste de abril de 2024 coincidiu com o exercício aéreo dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. O tipo de atividade militar coordenada que Pyongyang vê como uma ameaça direta, lançando um novo míssil com capacidade hipersônica. Bem na hora em que seus adversários estão praticando cooperação, não é exatamente sutil, né, pessoal? Mas sutileza não é a prioridade. O teste de 6 de janeiro de 2025 mostrou progresso real. A mídia norte-coreana anunciou o lançamento de um novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário perto de Pyongyang, alegando um alcance de 1.500 km, um primeiro apogeu de 99,8 km, um segundo apogeu de 42,5 e aquele Mach 12. Dados de rastreamento do Japão e Coreia do Sul mostraram alcance ligeiramente menor, mas velocidades compatíveis com as alegações da Coreia do Norte. Mach 12 é realmente muito rápido e representa um avanço significativo em relação ao Mach 5. Van Diepen, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, que agora analisa mísseis norte-coreanos para o 38 North, descreveu a situação após aquele teste de janeiro como meio caminho andado. Segundo ele, o propulsor de combustível sólido parece funcionar bem o suficiente para uso operacional pela Coreia do Norte. Ele opera em alcances e velocidades úteis e o lançador móvel lhe garante sobrevivência. Pyongyang deseja o veículo planador hipersônico sobre esse propulsor. Porém, ainda não mostrou todas as manobras avançadas que a Coreia do Norte alega. As subidas complexas, desvios laterais e perfis de planeio prolongados citados pela mídia estatal seguem como afirmações, não fatos observados. Van Diepen sugere que o HGV provavelmente precisa de mais alguns testes bem-sucedidos antes que alguém possa considerá-lo um sistema totalmente maduro. O teste de janeiro de 2025 supostamente também apresentou melhorias técnicas. A mídia norte-coreana citou novos carcaças de motor em fibra de carbono e tecnologia de orientação atualizada, além de velocidade e alcance superiores. Analistas externos podem avaliar imagens e estimativas de telemetria do lançamento, mas não conseguem avaliar isso. A Coreia do Norte está evoluindo rapidamente, aprendendo com cada teste e fechando lacunas que existiam há apenas 1 ou 2 anos. A mensagem política em torno desse teste foi tão contida quanto você esperaria, ou seja, não foi nada contida. As declarações norte-coreanas disseram que o lançamento mostra que o país está totalmente pronto para usar quaisquer meios para defender seus interesses. Uma mensagem direcionada diretamente a Washington, Tóquio e Seul. Se o Hwasong-16B está realmente pronto para uso operacional em um conflito, ainda é algo debatível. Se a Coreia do Norte quer mostrar que está pronta, isso parece bem claro, sem surpresas. O termo míssil balístico de alcance intermediário nos círculos de controle de armas refere-se a mísseis com alcance de 3.000 a 5.500 quilômetros. Analistas do CS6 estimam, com base no tamanho do propulsor do Hwasong-16B e princípios de engenharia. O sistema pode chegar ao limite superior da faixa, cerca de 5.500 quilômetros, se tudo funcionar idealmente. Mas até agora, todos os voos de teste cobriram bem menos do que isso, cerca de 1.000 a 1.100 quilômetros. Esses eram, aparentemente, perfis restritos, feitos para segurança e coleta de dados, não para mostrar alcance máximo. Alguns analistas disseram que, se o míssil não atinge distâncias de IRBM, ao transportar um veículo planador hipersônico, pode ser mais parecido com um sistema de médio alcance. A distinção é relevante para tratados e avaliações de ameaças, mas a tecnologia subjacente preocupa, independentemente da categoria técnica. Com isso em mente, vamos desenhar um mapa? Coloque um ponto central em Pyongyang e faça um grande círculo. Com um raio de 3.000 quilômetros, você cobre todo o Japão, incluindo as bases militares dos Estados Unidos nas ilhas principais e em Okinawa. Estenda esse raio para 4.000 quilômetros. Você chega a Guam, onde estão a base aérea de Anderson e a base naval de Guam, ambas essenciais para uma resposta americana a conflitos na Península Coreana. Com 5.500 quilômetros, você alcança partes das Filipinas, extremo leste da Rússia e possivelmente as Ilhas Aleutas, no oeste do Alasca. Esse é o raio de ameaça.
O Hwasong-16B foi projetado para cobrir ainda não os Estados Unidos continentais, mas sim a rede de bases, aliados e áreas de preparação essenciais para os militares americanos em conflitos no Pacífico. Guam é destaque na propaganda e planejamento militar norte-coreano por abrigar bombardeiros, submarinos e infraestrutura que projetam poder à Península Coreana em questão de horas. Manter Guam sob ameaça muda os cálculos para todos os envolvidos. A defesa antimísseis existe por um motivo, então é importante entender como funcionam antes de discutir como os hipersônicos dificultam seu trabalho. O princípio desses sistemas, como a Aegis, THAAD e Patriots, é simples: detectar o lançamento o mais cedo possível, rastrear a trajetória e prever onde estará futuramente. Coloque um interceptador nesse ponto no momento certo. Babum! E com isso, bum! Está feito. Simples, mas em conceito é simples. A execução usa radares sofisticados, computação em frações de segundo e interceptadores que custam milhões de dólares cada. Precisam acertar um alvo que se move muito rápido. Contra mísseis balísticos tradicionais de trajetórias previsíveis, esses sistemas demonstraram sucesso razoável em testes. O desempenho no mundo real em um conflito, isso depende do número de mísseis, tempo de aviso e se os radares acompanham apesar das contramedidas e destroços, mas não impede a interceptação. Oficiais dos Estados Unidos descrevem armas hipersônicas como desafiadoras, não imparáveis. Isso faz com que os defensores rastreiem continuamente, decidam mais tarde no voo, com menos tempo de reação e talvez usem mais interceptadores para cobrir mais possíveis pontos de impacto. Em Guam, onde alertas são medidos em minutos, essas complicações importam muito. Analistas de fontes abertas sugerem que a plataforma Hwasong-16 pode ser aprimorada para alcançar distâncias maiores. Se engenheiros norte-coreanos reduzirem o peso estrutural com compósitos avançados e usarem propelentes mais energéticos, a mesma arquitetura do foguete pode alcançar 6.000 a 8.000 quilômetros, tornando-se intercontinental. Isso é uma projeção, não um fato comprovado, mas o experimento Mir-V de junho de 2024 sugere que eles estão pensando exatamente nesse tipo de aprimoramento. Veículos de reentrada com alvos independentes seriam especialmente úteis contra defesas antimísseis, permitindo que um míssil atacasse vários radares ou interceptasse uma bateria ao mesmo tempo. A lógica estratégica, segundo analistas do 38 North e do CSAS, é que os Hwasong-16B, equipados com HGV, provavelmente não serão implantados em grande número, mesmo que a tecnologia amadureça. São caros, tecnicamente exigentes e mais vantajosos contra alvos específicos e valiosos, como radares antimísseis e bases militares importantes. Grande parte dos propulsores norte-coreanos provavelmente transportariam veículos de reentrada simples e manobráveis ou ogivas convencionais para portos, aeródromos e centros logísticos. A variante HGV é projetada para atravessar defesas e atingir alvos que permitem a projeção de poder dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental. Para quem vive nesse círculo em expansão a partir de Pyongyang, seja em Tóquio, Okinawa, Guam ou além, os debates técnicos sobre alcance e desempenho de veículos planadores são basicamente acadêmicos. O importante é que um país com armas nucleares e histórico provocativo desenvolve mísseis feitos para reduzir a eficácia das defesas e diminuir o tempo de alerta. Em julho de 2024, a Coreia do Norte lançou selos postais com o Hwasong-16B, gesto comemorativo geralmente reservado a conquistas espaciais e grandes aniversários. Se você quisesse sinalizar que um programa de mísseis está no centro da identidade nacional, seria difícil fazer isso de forma mais clara do que colocando-o nos malditos selos. Veja, a resposta internacional foi previsível, mas geralmente ineficaz. Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos condenaram o teste por violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU e ameaçar a estabilidade regional. Essas resoluções proíbem a Coreia do Norte de desenvolver tecnologia de mísseis balísticos, mas os mecanismos de aplicação são limitados e as sanções anteriores não impediram o país. Ainda há a questão da ajuda externa. Reportagens do The Washington Post
em 2025, indicam que a Rússia ajudava a Coreia do Norte a expandir suas capacidades de mísseis e drones. Isso faz parte de uma relação mais ampla, em que Pyongyang fornece projéteis de artilharia e apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia. E Moscou retribui com conhecimento técnico e possivelmente equipamentos. A natureza exata de qualquer transferência de tecnologia permanece obscura, pois nenhum governo é transparente sobre os detalhes. Analistas ocidentais temem que a ajuda russa acelere o avanço da Coreia do Norte, fechando lacunas mais rápido do que sozinha. Especialmente em propelentes sólidos, viagem e na complexa construção de sistemas confiáveis para múltiplas ogivas. Agora, nada disso foi confirmado como prova em tribunal. Porém, o avanço das capacidades norte-coreanas e o fortalecimento dos laços entre Rússia e RPDC não passou despercebido. E claro, os testes continuam. Obrigado por assistir.